Eu convido a igreja a abrir as suas Bíblias. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 38 até o versículo 45. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 38 até o versículo 45. É um texto muito conhecido da igreja. João capítulo 11, versículo 38 ao 45. Quem achou isso, graças a Deus? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? E tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me havedes ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, entre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto que Jesus fizera, creram nele. É só até aqui. Vamos orar, irmãos. Ó Pai, muito obrigado, Deus, por esta noite, Senhor. Que o teu fluir, Pai, possa estar sobre este lugar. Que o Senhor possa, Pai, estar destravando no reino espiritual aquilo que só tem conosco. Que possamos, ó Deus, estar alegres e confiantes no Senhor. Que possamos, Senhor, colocar os nossos corações em Ti. Ainda que a circunstância, Pai, tenha dito que não, mas que os nossos corações, Pai, venham estar confiando no Senhor. Que a nossa alegria, a nossa esperança seja o Senhor, Pai. E que o Senhor possa estar operando, Pai, maravilhas no nosso meio. Que o Senhor possa, Pai, estar nos capacitando, Senhor, e falando, Pai, a cada coração nesta noite, no poder do nome de Jesus. Amém. Irmãos, pedi aos irmãos que peguem um copo d'água para mim, fazendo favor. O capítulo 11 de João, igreja, é o capítulo que fala sobre uma família muito amada que residia em Betânia. Era Lázaro, Marta e Maria. Mas o capítulo 11 relata a morte de Lázaro. Lázaro, ele faleceu. Jesus Cristo tinha grande amor, carinho, zelo por esta família. Jesus Cristo, nas suas andanças no deserto da Palestina, ele sempre ia para uma aldeia chamada Betânia e ele visitava esta casa, a casa de Lázaro, Marta e Maria. Nós vemos
isso em Lucas capítulo 10, do versículo 38 ao versículo 42. E o capítulo 11 fala sobre a morte de Lázaro. A morte de Lázaro, irmãos, trouxe comoção ao coração de muitas pessoas. O próprio Jesus Cristo, depois de saber que Lázaro tinha morrido, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 4, Jesus diz que a morte, que a enfermidade de Lázaro não é para a morte. Jesus declara tudo isso. Aonde Jesus Cristo estava, até chegar onde Lázaro estava morto, era praticamente 15 estádios, ou seja, em torno de 3 quilômetros para chegar aonde Lázaro estava. Mas mesmo assim, depois de saber que Lázaro estava morto, Jesus Cristo ainda demorou 2 dias para ir para lá. Evangelho de João, capítulo 11, o versículo 6. Existe aqui todo um cenário. Nós podemos tirar aqui algumas lições desse texto, porque esse texto nos leva a pensar em algumas coisas relacionadas à nossa fé, relacionadas à nossa vida espiritual. Por mais que Jesus Cristo tinha um carinho por Lázaro, mesmo assim ele demora 3 dias para estar lá. E quando chega lá, Jesus Cristo vê muitas pessoas chorando, muitas pessoas dizendo assim: olha, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Jesus Cristo, quando chega àquele local, irmãos, a Bíblia fala para nós que era uma gruta, uma caverna, aonde o corpo de Lázaro estava. Por mais que seria essa caverna, tinha ainda outro obstáculo. Era o obstáculo de ter uma pedra na entrada dessa caverna. Era um obstáculo que não teriam acesso a ver Lázaro, porque já tinha praticamente 4 dias e o corpo de Lázaro cheirava mal. E existia ali muitos obstáculos para que aquele milagre acontecesse. E hoje também existe aqui muito obstáculo para milagres acontecer na vida de pessoas. Existe nas nossas vidas, às vezes, muito obstáculo, muitas lutas para que as coisas venham acontecer de positivo na nossa vida. E Jesus chega naquele local, Jesus vê ali alguns obstáculos. Jesus vê o obstáculo de ver aquela que era uma caverna e tinha uma pedra na porta daquela caverna. Jesus vê um obstáculo físico, o obstáculo de um local lacrado, um obstáculo de um local que não teria acesso facilmente. Jesus vê um obstáculo também no coração daquelas pessoas. Jesus ele vê um obstáculo que tinha também na vida daquelas pessoas. O versículo 21 de João 11 diz que Marta, quando viu Jesus, falou assim: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O versículo 32 fala que quando Maria viu Jesus, Maria corre aos pés de Jesus, lançando aos seus pés de Jesus. Maria praticamente fala a mesma palavra que a sua irmã Marta falou: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O versículo 37 fala que alguns que estavam ali questionaram a Jesus, dizendo assim: não poderia este homem que abriu os olhos aos cegos também fazer com que este homem
momento, naquele cenário ao qual Lázaro estava morto. Existem, irmãos, alguns empecilhos. Existem, irmãos, alguns empecilhos que têm nos impedido de ver a glória de Deus. Existem alguns obstáculos, irmãos, que têm nos impedido de ver a glória do Senhor, de ver as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Existem coisas que nos atrapalham a ver a glória de Deus, as bênçãos de Deus. O versículo 39 fala que quando Jesus Cristo chega naquele lugar, Ele manda que tirasse a pedra. O versículo 38 fala do obstáculo que tinha de ser numa gruta, numa caverna, aonde Lázaro estava. O versículo 39 fala que Jesus Cristo manda tirar a pedra. Porque para vermos o milagre, irmãos, Deus sempre vai esperar de nós que nós tenhamos alguma iniciativa. Deus sempre vai esperar de nós que nós tenhamos alguma ação no reino espiritual. A parte de Deus vai ser feita, mas a nossa parte nós temos que fazer. A parte de Deus com certeza vai ser feita, mas nós que somos seus filhos, existem coisas que nós precisaremos remover nas nossas vidas. Às vezes Deus quer fazer um milagre, mas existem coisas que precisam ser tiradas, que precisam ser arrancadas. Deus, Ele sempre vai querer em nós que nós tenhamos posições e iniciativas. Um versículo que mamãe gosta muito, 2 Crônicas 7,14. Ontem foi o aniversário dela, aniversário da Dona. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, Deus fala para esse povo existir neles mudança, humilhação, se humilhar, orar, se converter dos maus caminhos. Deus sempre vai querer de nós que nós saímos da posição de estar estacionado para ter uma iniciativa espiritual. Deus falou para Moisés: Moisés, levanta-te, pois agora. Você sabe o que Moisés estava fazendo? Josué, levanta-te, pois agora, porque Moisés tinha morrido. Moisés era o guia, aquele que conduzia Josué. Moisés estava vivendo o seu tempo de luto, Josué estava vivendo o seu tempo de luto. Mas Deus chega para Josué e fala: levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu, esse povo, a terra que eu jurei aos seus pais que lhe daria. Deus cobra de Josué que ele se levantasse em meio à luta, ao luto, à dificuldade, e fala: te levanta com a cabeça e põe-te de pé, porque a obra que eu tenho com você é muito grande. Aleluia, glória a Deus. Josué teve que secar o rostinho, levantar e teve que agir. Deus sempre vai cobrar de nós iniciativa. Deus também falou lá em Josué 1, versículo 9: se esforça-te e tenha bom ânimo. Iniciativas. Meu querido, meu amado, meus amados irmãos, na verdade que nós precisamos tirar a pedra, nós precisamos dar passos de mudanças. Nós precisamos, irmãos, entender que nós precisamos tirar até coisas das nossas vidas. Nós precisamos, irmão, deixar algumas coisas para trás: orgulho, soberba, presunção, certos tipos de vaidade, renunciar a algumas vontades
se torna um empecilho para que Deus venha atuar na minha e na tua vida. Eu quero que você fale para o seu irmão. Fala, meu irmão, existem coisas nas nossas vidas que nós precisamos tirar. Precisamos tirar isso. Não é assim que você faz com o seu filho? Não é assim? Olha, se você não mudar, eu não vou te dar aquele presente. Olha, se você não mudar esse jeito seu, eu quero ver o que eu vou fazer para você naquele dia. Não é um jeito que nós temos de disciplinar nossos filhos? Vou cortar o celular. Celular agora você não pega mais. Irmãos, tira da mão de um filho adolescente o celular. É mais fácil ser para memorial você botar ele. Que ele vai ficar no estado. Ele enfia a mão no bolso, ele coça a cabeça, ele liga a televisão, ele vai ficar olhando para o seu celular. Ah, você pode mexer, o meu você não deixa. Tem coisas que tem que tirar, irmãos. Tem coisas que tem que ser tiradas para que o Senhor possa fazer um milagre em nós. O texto vai dizer que quando Jesus mandou tirar a pedra, uma pessoa falou assim: Senhor, cheira mal. Senhor, não mexe com essa pedra porque cheira mal. Já são 4 dias que está morto aí dentro. Se o Senhor tirar a pedra, ninguém vai aguentar ficar aqui. Vai ser uma podridão só, Senhor. Senhor, cheira mal. O versículo 39 fala. Você sabe por quê, irmãos? Porque tirar coisas nas nossas vidas cheira mal. Tem coisas que traz desconforto. Tem coisas para você deixar Deus mudar, para você tirar, irmãos, traz dor, traz desconforto. Nem todo mundo, irmão, está apto para mexer em coisas na sua vida. Irmãos, mexer em coisas na vida de certas pessoas cheira mal. Vai cheirar mal, vai trazer desconforto, vai trazer inquietação, vai trazer incômodo. O processo de mudança cheira mal, o processo de mudança dói, o processo de mudança, irmãos, é necessário na vida do crente. O cristão precisa tirar coisas da sua vida, mesmo que cheira mal. Porque tem coisas que cheiram mal, tem coisas que trazem desconforto, tem coisas que não traz paz, tem coisas que traz incômodo até para outras pessoas. Mas precisa tirar, irmãos. Tem coisas que precisa arrancar. Ah, pastor, eu gosto de tomar minha cervejinha, pastor. Eu não faço nada para ninguém. O que tem eu tomar uma cervejinha? Cuidado. Cuidado com essas coisas. Nós assistimos dia e noite na televisão dizendo: se beber não dirija, porque que qualquer teor alcoólico tira você da sua normalidade, tira você do seu eixo, do seu equilíbrio. Mesmo que seja uma garrafinha. Pastor, só bebe? Irmãos, eu não bebo. Eu, quando era novo, vocês acreditam que eu bebi por causa de uma menina? A menina bebia, eu comecei a namorar a menina bebia, mas aquilo me fazia um mal. Eu bebi durante quase um ano, mas aquilo me dava uma revolta no meu estômago. O cheiro eu não gostava. Você ia no banheiro, estava aquele cheiro. Eu nunca dei para bebida, irmãos. Meu estômago nunca aceitou bebida. Eu gosto muito de um refrigerantezinho, estou até pulando fora, mas um suco de graviola teve na casa de tiazinha ontem. Suco de graviola original, irmãos, não foi aquele de caixinha não.
Tinha uma torta salgada lá, irmãos, que eu estava querendo pegar, tinha 5 pessoas na minha frente. Torta não, era empadão. E eu querendo pegar aquele pedaço de empadão, irmãos. Eu olhei assim, a Ana Liz estava na minha frente. Eu falei, Senhor, que a Ana Liz pega um pedaço pequeno. Tadinha, né, Dete? A Ana Liz pegou uma placa de... E o restante quem pegou foi eu. Acabou, pastor, falaram. Eu falei, eu fui salvo pelo bom. E foi só aquele pedaço. Então nós vemos, irmãos, que algumas coisas precisam ser tiradas. Algumas coisas precisam ser arrancadas, mesmo que cheira mal. Nós precisamos, irmãos, entender que para ver um milagre, a gente precisa se permitir que Deus venha tratar de nós. A gente precisa se entrar naquilo que Deus tem conosco. Irmãos, o Evangelho é a renovação da mente e do coração. O Evangelho é boas novas. O Evangelho, irmãos, é nós sendo uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O Evangelho tem que produzir mudança na vida das pessoas. O Evangelho, ele muda as pessoas de dentro para fora. As pessoas são mudadas não por ela mesma, mas elas são mudadas porque o Espírito Santo trabalha no coração dela e elas começam a existir nela um processo de mudança. E às vezes, irmãos, esses processos doem e faz mal às nossas vidas, porque nós achamos que é difícil largar o que nós gostamos. Senhor, cheira mal, pois já passaram 4 dias. 4 dias. Eles falaram, Senhor, já tem 4 dias. Irmãos, às vezes nós queremos que Deus faça por nós, mas às vezes a nossa fé é limitada. Senhor, tem 4 dias. Já colocaram uma pedra por causa disso, Senhor. Já colocaram uma pedra sobre esse assunto. Já tem 4 dias que ele está morto aí dentro. Se tirar a pedra, cheira mal. 4 dias. Eu não sei, irmãos, quanto tempo você tem passado lá. Se é 4 dias, se é 4 anos, se é 2 anos, se é 1 mês. Eu não sei quanto tempo você está atravessando de repente um deserto e querendo que Deus faça por você e em você. Às vezes nós estamos passando um tempo de luta, às vezes não são 4 anos, mas às vezes são 1 ano, 2 anos ou meses. Deus, irmãos, é um Deus que trabalha. Deus é um Deus que opera milagre, irmãos. A Bíblia fala que Jesus Cristo curou um homem na beira do tanque de Betesda. Ele tinha 38 anos com aquela doença, enfermo. A Bíblia fala de uma mulher hemorrágica que tinha 12 anos com aquela hemorragia do fluxo de sangue. Para Jesus Cristo não importa se tem 4 dias, 4 anos, 1 mês. Deus, quando vem sobre a vida do teu povo, Deus, ele pode operar um milagre na vida dos teus filhos. Glória. Porque Deus é poderoso, igreja. Amém, Jesus. Senhor, tem 4 dias. 4 dias. Existem pessoas, irmãos, que, pastor, já tem 10 anos que eu estou passando essa luta, tem 2 anos que ele já está naquela situação, eu não vejo a resposta. Deus pode fazer coisas novas. Amém. Deus pode fazer coisas grandes na sua vida. Hebreus capítulo 11, versículo 6, é um versículo conhecido da igreja, mas eu quero ler ele todo para a igreja. Hebreus 11, versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que os buscam. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe.
Porque se nós estamos buscando ao Senhor, se nós estamos nos aproximando a cada dia do Senhor, nós temos que crer que o Senhor existe, que o Senhor cuida de cada um de nós. A nossa fé não pode ser uma fé momentânea e circunstancial. A nossa fé não pode ser uma fé que nós temos essa fé quando as coisas só estão acontecendo de positiva. A prova da vossa fé é na escassez. A prova da vossa fé é quando as portas se fecham. A prova da vossa fé é quando fala que não tem mais cura. A prova da vossa fé é quando você vai procurar um emprego e as pessoas falam assim: qual é a tua idade? Fala: eu estou com 60 anos, eu estou com 56 anos. Já não estamos mais pegando esse currículo porque você não tem o perfil da empresa. Estamos procurando pessoas mais novas com disponibilidade para trabalhar na empresa. Aí é que vem a prova da vossa fé. A prova da nossa fé, irmãos, é quando nós estamos passando luta e dificuldade, mas o nosso olhar continua em Cristo e crendo num Deus que supre todas as nossas necessidades. Ainda que a porta está fechada, Deus abre uma porta. Ainda que não tem cura, Deus é a própria cura e Ele dá saúde àquele que busca a presença dEle. Irmão, vamos destravar nesta noite. Eu quero ouvir glória a Deus nessa igreja. Meu querido, Deus é um Deus que faz coisas grandes no meio do seu povo. Amém, Jesus. Deus é um Deus que faz maravilha para aquele que está com o coração nele. Ah, pastor, não tem jeito não. Agora acabou. Pastor, eu desisto. Pastor, eu vou matar ou vou morrer. Tem gente, irmãos, que anda assim. Creia, meu irmão. Pode ter passado 4 dias. Quem estava ali era Jesus. Pode ter passado 1 mês. Quem está ali é Jesus. Amém, Jesus. Porque o Senhor sabe o que é melhor para a tua vida. Ele cuida de você, meu irmão. Ele supra as suas necessidades em Cristo, em glória. Então nós vemos que tinha 4 dias. Olha a palavra deles. Já passaram 4 dias. Não tem condições de ter milagre. Você sabe o que Jesus Cristo disse para eles? Jesus disse-lhe: se creres, vocês vão ver a glória de Deus. Eu quero que você vire para o seu irmão. Vocês estão muito devagar hoje. Vamos esquentar esse negócio. Você vai virar para o seu irmão e falar assim: meu irmão, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Deixa ele ouvir sua voz. Se você crer, você vai ver a glória. Se crer, você vai ver a glória de Deus. Nós precisamos, igreja, é crer, irmãos. Nós precisamos crer que Deus está cuidando de tudo. Nós precisamos crer que a nossa família está nas mãos de Deus, que a nossa vida está na mão de Deus, que a nossa casa está na mão de Deus. Amém. Nós precisamos crer que Deus é que tem a resposta para os nossos anseios, para as nossas dificuldades. Verdade. Nós precisamos crer, irmão, que aonde não tem porta, Ele abre porta, Ele traz frio no deserto. Eu creio, Jesus. Nós precisamos crer, irmãos. Nós precisamos crer que se Deus chama a existência as coisas que não existem. Glória. Aleluia. Nós precisamos crer. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Hebreus 10:38. Porque o servo de Deus, ele vive pela fé. Ele não vive pelo aquilo que ele ouve, pelo aquilo que as pessoas comentam, mas ele vive pela palavra de Deus, por aquilo que Deus tem na vida dele. 2 Coríntios 5, versículo 7 diz: porque vivemos por fé e não por vistas. Evangelho de João capítulo 20, versículo 29. Evangelho de João 20, 29. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Então, meu irmão, se você crer,
você vai ver a glória de Deus. Está difícil, mas continua. Está difícil o curso, mas continua. Está difícil, mas continua no estudo, continua se dedicando, porque Deus cuida de você e Deus abençoa a tua vida. Ainda que as circunstâncias dizem não, ainda que tem pessoas à sua volta que dizem assim: olha, vai ficar difícil, hein? Vai ficar apertado, hein? Mas você tem um Deus que tem a última palavra sobre a sua vida, sobre a tua história. Nós temos que viver motivado por essa fé, igreja. Nós temos que viver motivado por aquilo que o Senhor tem para nós. Porque nesses últimos dias, se você desanimar, você vai passar muita luta, muita frustração, muita angústia. Não desanime, não retroceda, mas continue, porque Deus vai te capacitando de glória em glória. Deus vai renovando a sua vida de glória em glória. Sábado eu fui renovado por Deus, hoje eu fui renovado por Deus lá na sala das crianças em oração. Hoje nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, sendo capacitado pelo Senhor para chegar na segunda-feira. Vai aparecer as lutas, tem problema para resolver, tem que levar filho no colégio, tem que fazer o almoço, tem que organizar o material, mas tem um Deus que vai cuidando de você e vai sustentando a tua vida e vai abrindo as portas para você passar na presença dele, porque você não é órfão, porque você não está sozinho. Há um Deus no céu que te contempla, há um Deus no céu que te sustenta, há um Deus no céu que te levanta e diz: esforça-te, eu sou contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Glória a Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Esse ano está acabando, irmãos, mas tem muitas coisas para Deus fazer ainda. Tem muitas coisas para Deus realizar no meio da igreja, na vida dos irmãos. Amém, Jesus. Eu creio, irmãos, que Deus pode estar atuando em área nas nossas vidas nessa noite. Que Deus pode estar indo lá naquela empresa, que Deus possa estar indo lá naquele hospital, que Deus possa estar visitando o coração de um filho, a mente de um filho nessa noite. Aleluia. O versículo 41, igreja, diz que tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graças te dou, porque haveres me ouvido. Jesus Cristo, irmãos, levantando os olhos para o céu, Jesus Cristo olhou para o alto, para o Pai das luzes. O cristão, ele sempre precisa olhar para o alto, aonde o Senhor está. O cristão, em meio às lutas e às dificuldades, ele não pode tirar o olhar de Jesus. A Bíblia fala para nós que Pedro entrou sobre as águas, mas observando o vento forte, Pedro começou a afundar. E a palavra de Jesus para Pedro: venha. Pedro falou assim: Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vou contigo sobre as águas. Jesus Cristo gostou dessa ousadia de Pedro. Falou: Pedro, venha, Pedro. Você já viu na física alguma pessoa andar sobre as águas? Não existe isso na física. Pedro deu alguns passos, mas o texto fala que Pedro tirou o olhar de Jesus e começou a olhar os ventos fortes, as coisas que estavam acontecendo à sua volta. Pedro, ele começa a afundar, irmãos, porque Pedro tirou o seu olhar de Jesus. Nós não podemos tirar o nosso olhar de Cristo. Nós temos que sempre olhar para o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, versículo 2.
Pergunta aí. Você tem olhado para onde, irmão? Você está olhando para a política? 2026? Você está olhando para político? Você está olhando para onde? Você está olhando para a novela? Para onde você tem olhado? Aonde, o que tem chamado a tua atenção nesses dias? Aonde você tem fixado seus olhos? Aonde tem roubado a tua atenção, tem distraído a tua fé? O cristão, quando passa a luta, ele não pode tirar o olhar dele de Cristo, irmãos. Não pode. Continua olhando para Jesus, autor e consumador da vossa fé. Você já leu já 2 Crônicas 20:12? No meu entendimento, é um dos versículos mais lindos da Bíblia. Josafá estava sendo perseguido por vários reis que vinham contra ele. Josafá não tinha força, não tinha poder bélico para lutar com aqueles reis. Josafá se coloca no meio do povo. Mas Josafá ele declara uma palavra linda em 2 Crônicas 20, versículo 12. Abriu, Claudete? Lê para a gente. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus, irmão. Não sabemos o que faremos. Não temos força contra essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que vamos fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Porque quando você está com o seu olhar em Cristo, irmãos, você passa pela luta, passa pela dificuldade, porque o Senhor te sustenta. Não busca atalho na sua vida. Não busca caminho de atalhos na sua vida. Continua com o teu olhar em Cristo. Porque como disse Jó, bem sei que o meu Redentor vive, e por certo Ele se levantará em meu favor. Aleluia. Continua com o seu olhar em Cristo. Continua olhando para Cristo. E o texto fala que Ele deu graças. Pai, graças te dou, porque haveres me ouvido. Ele não tinha feito milagre ainda. Lázaro não tinha sido ressuscitado, mas ele estava dando graças. Graças. Uma das coisas que tira um empecilho das nossas vidas, irmãos, é agradecer a Deus. Ter um coração grato e agradecido a Deus. Eu sempre falei isso aqui na igreja. Deus ama pessoas que agradecem. Como é bom lidar com pessoas que têm um coração agradecido. Como é bom você dar presente a pessoas que têm um coração agradecido. Pessoas que têm um coração agradecido, que agradecem. Davi fazia isso. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendize o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos teus benefícios. Salmo 103. Davi falava assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito. Um desejo de retribuir, um desejo de tirar um sorriso do coração de Deus. Um coração que agradecia e engrandecia o Senhor. Nós precisamos, irmãos, ter esse coração grato, porque Jesus Cristo morreu por cada um de nós, porque nós temos vida eterna em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não nos deixou órfãos. Aleluia. Amém. Porque era eu que tinha que estar naquele madeiro, sendo crucificado pelos meus pecados, mas Ele se fez maldito em meu lugar, Aleluia. e me chamou de filho, e nos chamou
chamou de filhos, de herdeiros e co-herdeiros de Deus. Amém. Nós temos que agradecer a Deus, igreja. Coração grato ao Senhor. Tem pessoas que vivem murmurando, essa casa não tem nada. Esses dias eu vi uma pessoa murmurando porque você está comendo carne, todo dia carne. Eu não aguento mais comer carne. Mãe, frango de novo, mãe? Mãe, você vai fritar linguiça de novo? Segunda-feira a senhora já fritou linguiça, vai fritar hoje na quinta? Ah, esse tipo de biscoito eu não gosto não, biscoito recheado. Ah, eu gosto de água e sal. Tem pessoas que não agradecem nada, irmãos. É esse carro velho. Esse carro é um poçante, onde para uma poça de óleo. Esse carro velho. Eu vou orar, vou queimar esse carro, vou empurrar na ponte da barra. Não posso nem fazer isso que o Elbert reformou a ponte lá. Pessoas que não agradecem, irmãos. Pessoas que não agradecem. Pessoas que não têm um coração agradecido. Nada está bom. Nada está bom. Se ligou o ar-condicionado. Ui, gente, que frio. Meu Deus do céu. Que se é para que esse ar aqui dentro? Está muito frio. Irmãos, traga uma blusinha mais grossinha. Traga um cobertorzinho. Não tem problema não, um cobertorzinho. Berebelzinho você coloca. Tem pessoas que é assim, vai sentindo frio, vai entrando naquela fase, né? Irmãos, está muito gelado. Gente, isso aqui tá. Que calor é esse, meu Deus do céu? Eu vou derreter aqui dentro. As pessoas não estão gratas com nada. Irmãos, eu fui diácono da segunda igreja, eu passei muito aperto nessa igreja. Quando eu estava na escada, aí vinha uma senhorinha lá, aí eu até ela, oi, tudo bom, minha irmã? Jesus amado, eu estou quase morrendo de congelado aqui. Olha como é que está meu braço todo, estou todo arrepiado, está muito frio. O senhor não tem como aumentar isso aí, está muito gelando muito. Aí eu vinha, aí saía. Daqui a pouco tinha um homem lá. Meu irmão, a senhora está com defeito? Eu falei, não. Rapaz, eu não estou aguentando, isso aqui está muito quente, rapaz. O que está acontecendo? Está muito quente, estou derretendo aqui. Aí eu vinha. Aí daqui a pouco eu estava lá, estou vendo a velhinha me procurando. Aí eu ia até ela falou, meu Deus do céu, está gelando muito de novo, o que houve? Eu falei, meu Deus do céu, eu vou largar esse negócio de corpo diagonal de igreja. Estou aguentando não. Aí sabe o que eu comecei a fazer? Eu sumia da reta deles. Ficava lá embaixo. Eu falei, ou vou deixar um cobertor aqui para alguém, não sei o que eu vou fazer. Não dá para agradar todo mundo, irmãos. Não dá para agradar todo mundo. Então nós temos que ter um coração agradecido a Deus pelo aquilo que Deus tem feito por nós. Porque se ainda não está nas nossas mãos, irmãos, Deus é um Deus que tem cuidado de nós de alguma maneira. Ainda que não chegou na tua mão o teu sonho, aquilo que você almeja, mas você pode ter certeza que não tem te faltado nada. Deus tem cuidado de você. Eu estou vendo aqui uma porção de cristãos aqui lindo, bonito, todo mundo arrumado, todo mundo cheiroso, bonito, porque Deus tem cuidado da vida da igreja. Nós temos que ter esse coração agradecido a Deus por aquilo que Ele tem feito por nós. E Jesus Cristo olha para os céus e Ele rende graças ao Pai que está nos céus. Porque o cristão tem que ter esse coração que agradece o Senhor e engrandece o Senhor
gente tem aquela mania, né? Pastor, se eu passar no concurso, eu vou dar um culto de ação de graças. Se eu receber aquele dinheiro da justiça que está quase saindo, o senhor deixa que eu vou dar um culto de ação de graça. E eu quero que o senhor leve a igreja lá, leve os músicos, leve o pessoal para orar. Irmãos, dá um culto agora, irmãos. Vai dar um culto todo dia, vai dar um culto sempre. A gente tem essa mania, se acontecer eu vou dar um culto. Irmãos, vai dando agora, irmãos. Deus está fazendo por você, você nem imagina. Deus está te dando livramento. Deus te livra de acidente. Deus te livra de assalto. Existe uma guerra aqui, irmãos, nas hostes espirituais da maldade aqui, sobre os filhos do Senhor, hostes das trevas, mas Deus tem cuidado, travado, principado e potestade para não atuar na vida do seu povo. Aleluia. Oh, glória. E nós às vezes ainda fica naquela questão de não agradecer a Deus e achar que as coisas estão ruins. E tem gente que quando inventou está ruim, nunca melhorou. Irmão, como está agora? Está ruim. Irmãos, melhorou um pouquinho, não está muito ruim. Quando, depois que inventou, está ruim, nunca mais ficou. Tem que dar graça, irmãos. Dá graças ao Senhor. E Jesus Cristo, Ele chama Lázaro para fora. Jesus Cristo, irmãos, Ele tira Lázaro, irmãos, dos braços da morte. O versículo 43 fala que Ele disse: Lázaro, sai para fora. A Bíblia fala para nós que o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados, com faixas, com o rosto envolto num lenço. Jesus disse: desatai-o, deixai-o ir. Ou seja, igreja, nós vemos aqui que Jesus Cristo chamou a vida aquilo que estava morto. Porque é aquilo que não tem jeito, que parece que não tem vida, que parece que está morto, Jesus Cristo traz vida, Jesus Cristo traz esperança, Jesus Cristo traz salvação e cura na nossa família, nas nossas vidas. Amém. Jesus Cristo tira o desespero e traz calma à nossa alma. Aonde não tem saída, Jesus Cristo é a própria saída. Ele fala: Lázaro, vem para fora. Porque aquele que está morto, ele é capaz de dar vida. Ele ressuscita sonhos. Ele traz alegria no meio da família. Ele traz esperança no meio da família. Ele faz coisas novas nas nossas vidas. Nas nossas vidas. O versículo 45 diz que, pois dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus Cristo fizeram, creram nele. Que possamos tirar os empecilhos que têm atrapalhado a gente ver a glória de Deus. Vamos colocar de pé, amada igreja. Quero chamar aqui à frente